Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto do racismo no futebol e no esporte com o professor Selby e com o Marcelo Carvalho. Professor Selby, recentemente nós tivemos casos de racismo, são bem fresquinhos. Uma com o Neymar, brasileiro que atua no Paris Saint-Germain, junto com o Álvaro Gonçalves do Olympique de Marseille. E tivemos também com Paulo César Oliveira, ex-árbitro FIFA, da entidade máxima do futebol mundial aqui do nosso país, hoje comentarista de arbitragem do Sport TV e da Rede Globo de televisão. O Neymar acusa o zagueiro do Olympique de Marseille, o Álvaro Gonçalves, de racismo, e foi provado em uma matéria do Esporte Espetacular da TV Globo, através de 3 tradutores, né? Por leitura labial, que houve essa ofensa. O Neymar foi suspenso 2 jogos pela expulsão, mas agora o PSG, o Paris Saint-Germain, prepara a defesa do atleta Neymar em função do relatório que faz e já está de posse do vídeo da matéria do Esporte Espetacular da TV Globo para anexar a esse processo. E o Paulo César Oliveira sofreu ataques racistas na internet por comentários que fez, também de arbitragem. Professor Selby, queria que o senhor falasse desses 2 casos bem recentes no futebol, do Neymar e do PC Oliveira, do Paulo César Oliveira. A grande importância de trazer para também compreensão essas 2 situações é que nós precisamos entender o que é o racismo e a injúria racial. Então, é levado sempre para a injúria racial, quando na realidade é racismo. Na realidade, qualquer ataque a um é ataque a toda a comunidade. Então, caracteriza racismo. E muitas das vezes é desdobrado isso como se fosse uma ofensa só pessoal. Não, eu ofendi só ele, porque com ele eu tinha um problema, ou com ele eu tinha uma discussão. Não, é esse entendimento que tem que ser compreendido pela sociedade. Ao atacar um, eu ataco todos. Ao atacar um brasileiro, eu ataco todos os brasileiros. Então, a minha concepção e a minha possibilidade de levar isso à população é fazer com que cada um atacado, se eu deixo um pobre morrer de fome, eu deixo uma população morrer de fome, porque a repercussão desse ato não é individual, ele é coletivo. Então, temos que olhar isso com racismo. Todas essas ações têm que ser caracterizadas como racismo e não simplesmente como injúria racial que pode levar a uma pena do nível do Código Penal. A discussão é racismo em todos os seus sentidos, em toda a sua amplitude. Então, ao atacar o Neymar, ao atacar o PC, e me permite, PC, tratar você de PC, porque é dessa maneira graciosa e carinhosa que se trata você, um grande radialista, um grande comentarista, e foi um grande árbitro de futebol, né? Nós precisamos estar trazendo isso para a nossa carne, para nosso verniz, sentir na carne, como se a carne nossa estivesse sendo cortada. Então, é assim, é uma luta de todos, é uma luta do branco, porque ele também é negro, né? Nas suas ações, quando o racismo ele proclama, ou ele desenvolve, ou ele faz com que ele aconteça. Então, notem, a nossa raça é negra, e nós temos muito orgulho de sermos negros, e não temos nenhuma diferença em termos de cultura, nem como os cientistas antigamente achavam que o crânio era menor e por isso pensavam menos, nós tínhamos menos oportunidade. Somos iguais. Continuemos lutando pela igualdade. Com certeza. Marcelo, o Paulo César Oliveira, eu convivi muito com ele dentro de campo, quando ele era... Eu não dentro, estava fora das 4 linhas. Ele dentro de campo, porque ele estava pitando. Eu nunca invadi campo, né? Nunca fiz isso na vida. Só entrava no campo depois, no intervalo e no final dos jogos, né? Ou antes. E o Paulo César era uma doce figura, como o irmão dele, o Flávio também Oliveira, que é árbitro de futebol, um baita árbitro, como o próprio irmão foi, e o irmão que hoje também se destaca como comentarista esportivo. Aí eu queria que você falasse desses 2 casos recentes, como disse o professor Selby, do Paulo César, do PC Oliveira, que mora em Cruzeiro, aqui pertinho, na divisa com o Rio de Janeiro, em São Paulo, ele nasceu lá, e também do caso Neymar, Paris Saint-Germain.
O caso do Neymar, né, começar por o caso do Neymar, ele é um caso bem emblemático que mostra como o racismo funciona na sociedade brasileira. Porque logo após o Neymar ser ofendido racialmente ou denunciar que foi ofendido racialmente, muitas pessoas questionaram o Neymar. Primeiro, questionavam o comportamento do Neymar fora de campo, questionaram o comportamento do Neymar dentro do campo, questionaram ele ter um dia não ter se assumido negro, ou seja, a sociedade preferiu discutir o Neymar a discutir o ato de racismo, a discutir o agressor. Então, isso mostra bem como a sociedade brasileira se comporta perante um incidente racial, né? E isso é bem emblemático. E aí a gente coloca sempre em suspensão, fica sempre suspeitando da vítima. Nesse caso, o Neymar, mas a gente sempre suspeita da vítima. E o Neymar, se nós formos analisar, antes de dar o tapa no jogador, ele vai e se dirige ao árbitro mais de uma vez dizendo: eu fui ofendido. Mais de uma vez ele denuncia. E todas as vezes o árbitro o ignorou. Ou seja, o problema do racismo para o árbitro não era algo que ele deveria se preocupar. E aí a gente vai trazer para o caso do PC, né, do Paulo César Oliveira, a gente percebe que a sociedade brasileira, de forma geral, quando uma pessoa negra não faz aquilo que ela gostaria, a primeira coisa que ela vai fazer é desumanizar essa pessoa. Então, quando você chama uma pessoa negra de macaco, você precisa entender, a gente precisa trazer esse processo, o que se quer fazer naquele momento é desumanizar, é tirar a pessoa negra de alguém humano para levar ela para o símio, que é um animal que pensa menos que o humano. Então, toda vez que e aí eu concordo plenamente com o professor Selby, toda vez que você xinga uma pessoa negra de macaco, você não está xingando aquela pessoa, você está xingando um coletivo, você está xingando todas as pessoas negras, porque uma hora ou outra eu vou ser ofendido, alguém vai me chamar de macaco se não concordar com a minha opinião. Então, a gente precisa discutir o racismo dessa maneira. Quando a gente racializou o homem negro, a mulher negra, nós racializamos toda uma sociedade. Mas no momento do debate, no momento de ofender, é somente as pessoas negras que estão sendo racializadas. A gente não vê esse outro debate, por exemplo, para as pessoas brancas. Por isso é tão importante a gente discutir o racismo na forma que ele atua na sociedade e menos na forma do Código Penal. Porque se a gente vai discutir ele no Código Penal, a gente vai sempre diminuir o ato do agressor. E aí, toda vez que a gente diminui o ato do agressor, a gente está minimizando o problema. Nós precisamos discutir mais na concepção de racismo e tudo o que ele provoca. Afinal de contas, a gente deve lembrar que o racismo ele pode começar num xingamento, numa brincadeira ou numa dita opinião, mas ele vai acabar nesse dado mais cruel que nós temos na sociedade brasileira, que é: a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. O racismo termina ali, não importa aonde ele começou. Por isso é tão importante a gente debater o racismo fora do Código Penal. Por isso é tão importante a gente pensar em tudo que a gente vê acontecer depois que uma pessoa negra denuncia racismo. Por quê? Porque a gente vai sempre ver uma sociedade que vai minimizar o ato, vai colocar a vítima sob suspeita e não vai pensar na punição do agressor. E aí o racismo se transforma em cada vez mais cruel. Por isso que, passados 132 anos da abolição, nós temos essa discrepância muito grande de oportunidades, né? Oferecimento de oportunidades para pessoas negras. Por mais que a gente diga que nós somos uma sociedade de pessoas iguais, brancos e negros são iguais, perante a lei nós somos iguais, mas no oferecimento de oportunidades existe uma diferença muito cruel, e essa diferença acaba nos colocando sempre em posições inferiores, em posições de sofrer violência, sem que a gente consiga lutar contra essa violência.
Professor Selby e Marcelo Carvalho, a gente ainda tem mais 1 minuto e meio aqui do nosso programa. Eu lembro que o CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, ele foi alterado e incluiu o racismo em um dos artigos e com punições. E há recomendação da FIFA, da Confederação Sul-Americana, da CBF e das 27 federações, em que, se houver cânticos racistas, práticas racistas, por parte da torcida, o árbitro tem autorização de paralisar o jogo, depois reiniciar, se for o caso, fazer o relatório e encaminhar a súmula, o relatório, para a Procuradoria do Tribunal, e aí o caso ser julgado. Já houve punições de clubes, inclusive, sobre racismo. Rapidamente, professor Selby e Marcelo. Professor Selby, é uma evolução do nosso Código Brasileiro da Justiça Desportiva do Futebol? Sim, sim. É claro que é uma evolução, e o Marcelo já colocou, inclusive, ali as recomendações da FIFA, mas é importante entender que um país que tem, igual o nosso, diversas leis, e agora 94, 59, né, de 97, que traz também a modificação da antiga lei de racismo, precisa ser passada, perpassada, discutida, entendida e compreendida. Então, os códigos estão ótimos, estão todos eles lá. Mas se eles somente levam a punição, a não uma compreensão, e que passa a ter a sociedade essa noção exata do que é o racismo e a importância de fazer com que ele desapareça, para que todos tenham as mesmas oportunidades, de nada adianta somente o código. É claro que é válido, foi importante essa modificação, e que nós não vamos nunca ficar contra esse tipo de ações. Mas muito mais do que isso, Rui, muito mais do que isso, Marcelo, é continuar a discussão, fazer com que a sociedade entenda essa questão, que é uma questão importante até para o crescimento da própria nação. Somos todos iguais, brasileiros, brancos, pretos, amarelos, somos negros, então temos as mesmas oportunidades? Não, não temos. Nós queremos essa mesma oportunidade, e ela só vai ser conseguida quando todos nós continuarmos e entendermos a importância dessa igualdade, que é a igualdade de um país livre, aberto, fraterno, em que todos tenham as mesmas condições, e não as que existem hoje, principalmente no Brasil, que é velada essa posição do racismo. Inclusive, Rui, só para terminar, né, poucos são os negros com posições de ascendência ou de posições a colocar a cara para dizer, junto, Marcelo, para continuar brigando por esse tipo de assunto, fazendo com que nosso grupo, a nossa comunidade, a nossa raça possa ter as mesmas oportunidades que as outras, sem nenhuma prepotência, mas pelo menos pela igualdade. Direito que nós temos. Com certeza. Marcelo, rapidamente, sobre o tema, que a gente está em cima do laço aqui do encerramento. É só importante lembrar que o artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele vale não só para o futebol, ele vale para outros esportes. Inclusive, outros esportes já tiveram penas aplicadas sobre o artigo 243G. É verdade, com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, cujo tema foi o racismo no futebol e no esporte. Nós contamos com a presença do professor Selby Rodrigues, ex-atleta do atletismo, ex-presidente da federação e professor universitário. É também formado em economia, além de educação física, e do Marcelo Carvalho, que é do Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Marcelo e professor Selby, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Selby. Um abraço grande. Marcelo, um abraço, Rui. Oportunidade fantástica. Continuaremos aí. Marcelo. Abraço, Rui, abraço, professor Selby. E faço aqui um convite, né? Conheçam o trabalho do Observatório e sejam, de fato, torcedores antirracistas. Olhem para os seus clubes e percebam que o racismo está presente dentro do seu clube. De nada adianta na luta contra o racismo ficarmos apontando o clube rival. Com certeza. Nós chegamos ao final do Arena Esportiva e o tema foi o racismo. Você pode também acompanhar tudo no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.